Boa noite, vocês sabem que eu adoro dividir, compartilhar com vocês tudo que eu vejo e que eu sempre digo aqui, tudo que eu vejo que me acrescenta. Olha, o meu mestre Reiki de, 20 e tantos anos atrás, me indicou ontem uma série no Netflix. Há tempo que eu não vejo uma série. E aí eu quis vir aqui hoje falar para vocês. Não é sobre a série, na verdade, é o que ela pode despertar em você. Então, é sobre isso que eu vou falar agora, porque eu quero muito que você assista e que depois você comente comigo qual foi a sua percepção. Oi, Rebeca, querida. Oi, Anne. Oi, Andréia. Então, eu vou explicar para vocês. A série está na Netflix e chama-se Uma Nova Mulher. A princípio, a gente pensa que o foco da série vai ser uma guerra entre essas terapias alternativas e complementares e a medicina. Mas é muito mais do que isso. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Oi, Jean. Oi, Gorete. Porque, gente, sempre que eu vejo um filme, que eu leio um livro, sabe? O que fica para mim, e que eu fico pensando em várias pessoas naquele momento, é o que aquilo pode auxiliar a pessoa. E essa série, né, Uma Nova Mulher, são 8 capítulos, é rápido, mas pode te levar a pensar muito sobre você, sua ancestralidade, tá? Suas histórias familiares. Você sabe, eu sou terapeuta também, eu faço constelação familiar que diz respeito a isso, né? As ordens do amor e todos os aspectos da nossa família. Mas eu não estou fazendo apologia a nada aqui, mas eu queria que cada um assistisse para olhar do seu lugar, de onde a pessoa se encontra. Oi, Jaina, entende? Porque tudo que você vai ver lá é a história de 3 amigas e como todo ser humano, né, elas têm problemas. E elas começam a olhar para esse problema sob outro ponto de vista, que é como a gente está entendendo as coisas no nosso tempo. Daí, a gente começar de um tempo para cá, né, ou há muito tempo, porque algumas pessoas só conhecem as terapias a partir de uma forma bem recente, de um jeito bem recente. Mas é bem interessante esse ponto. Oi, Carol. Então, lá elas têm problemas e elas vão para um lugar, inclusive o cenário da série é lindo, sabe? É beira-mar, é bem bonito. A fotografia também é muito bonito. E você vai ver, assim como você, assim como eu, que os problemas que a gente tem pode sim, sabe, estar ligados às nossas raízes. Porque a gente sabe muito assim, eu sei quem foi meu tataravô, meu bisavô, meu avô, mas a gente não conhece as histórias de perto. E muitas vezes a gente julga, né? Ou muita gente que vive aí com raiva do pai, raiva da mãe, que não perdoa, inclusive isso sobre o perdão é um local bem legal num capítulo que ele diz que não é questão nem de você perdoar, porque quando você se coloca no local de perdão, é como se você se achasse melhor do que o outro. E ninguém, no final das contas, sabe os motivos dos outros. Então, essa série me chamou muita atenção. Não é nem pelo que está sendo encenado. Oi, ideia, querida, você que gosta dessas coisas, estou falando da série do Netflix, que não sei se você já assistiu, chamada Uma Nova Mulher. Oi, Wenderson. Oi, Salvador Tecidos, Vivi. Viu, gente? Eu tô falando dessa série, Uma Nova Mulher. O título não tem nada a ver com o conteúdo, a não ser que depois de ressignificar nossas histórias, entender, às vezes a gente não entende, mas a gente aceita as histórias passadas dos nossos antepassados e comecem a saber por que a gente inconscientemente age de alguma forma. Então é muito importante
Semana que vem a gente tem Dia dos Pais, né? Que tal, sabe, se aproximar da história do seu pai? A ideia já falou que assistiu e adorou. Então, assim, aproximar das histórias. Porque se você está aqui hoje, é por conta da sua ancestralidade. Como não querer compreender isso, né? E a gente passa tanta coisa, a gente se preocupa com herança, com o que deixaram materialmente e até geneticamente. Mas a gente não pensa no que aquela pessoa passou, quais foram os conflitos, quais foram as dificuldades, quem amou quem odiou quem, por quê. E na constelação familiar a gente fala que tudo aquilo que a gente não integra, né? Nossos aspectos familiares que a gente deixa de fora, tipo, eu não quero olhar para um aborto, eu não quero olhar para um assassinato, eu não quero olhar para alguém que foi embora, né? Eu não quero olhar para alguém, para uma adoção, eu não quero olhar para essa parte da história. E nós precisamos integrar todas as partes da nossa história, porque isso é você. Eu me lembro que um dia eu tive um probleminha de saúde e eu sou muito sou muito ligada na natureza e tudo, então eu me vi também em alguns momentos dessa série, né? E eu lembro que eu pedi que não me levasse para o hospital, que me levasse para a natureza. Não que as pessoas devam fazer isso, tá, gente? Por favor. Porque cada coisa no seu lugar. A gente precisa sim da medicina, a gente precisa sim estar bem, até para praticar o autoconhecimento. Inclusive, isso é algo que eu faço no meu atendimento. A gente precisa ter muito cuidado com as pessoas. Não pode sair diagnosticando à toa, né? Como, não, mas isso é só emocional, ou isso é só espiritual. Não é assim. Sabemos que somos esse tripé. Sabemos que precisamos sim, que tudo tem muita importância. E era nesse ponto também, oi Desirê, que eu queria chegar. Que ninguém que pratica alguma coisa deve ficar com essa visão unilateral. Nós somos um ser que a gente diz holístico, né, integrado, e daí a gente dá atenção a tudo, ao físico, ao espiritual, ao mental, ao emocional. Porque senão é como se você andasse num carro e um dos pneus estivesse furado, entende? Isso não vai rodar direitinho. É mais ou menos assim, um exemplo bem simples. Então eu estava dizendo anteriormente que aí eu fui fazer um trabalho na natureza, assim, e eu entrei em contato, eu tinha que entrar em contato, oi Fernanda, com as minhas ancestrais, mulheres, a minha linhagem. Você conhece a sua linhagem? Você sabe sobre sua avó, sobre a sua bisavó, sabe sobre a sua mãe? Sabe os pontos fortes, sabe o que eles passaram, sabe? Elas passaram. Então isso foi um momento que me ajudou muito na minha vida, assim, porque eu entrei em contato com a força delas. Eu entrei em gratidão a elas por eu estar aqui. Então esse seriado ele fala disso, de rever essas questões. Tantas questões atuais que a gente não sabe, né? Por que o pai é inimigo do filho? Por que a mãe não aceita a filha? Por que a mãe projeta alguma coisa na filha? Por que a gente quer que o outro tenha o valor que a gente tem? Por que existem inimizades na família? Oi, Amanda. Então, tudo isso que tem nesse seriado é para que você olhe para você. E como eu estava falando anteriormente, não é para excluir alguma ferramenta, não é para excluir a medicina, não é para excluir a terapia, sabe? Não é, é porque cada ferramenta é super importante nesse tempo que a gente está vivendo. Não se pode olhar só para uma parte de nós. Daí não ter cura, Deia falou agora, aceitar e liberar sem julgar. 3 palavras incríveis. Aceitar, liberar e não julgar. Quem é você para julgar qualquer coisa que o seu antepassado fez?
Você sabe os motivos? E se fosse com você? E no que isso resvala na sua vida atual? Então, principalmente, ninguém está falando aqui que tudo origina disso, não estou falando isso, por favor, porque senão a gente fica justificando tudo que acontece em nossa vida. Como às vezes umas linhas justificam que tudo acontece de ruim na nossa vida é porque nós somos culpados. Outras linhas já dizem que não somos nós, é uma coisa extra, né? Que está fora de nós, que faz com que nós tenhamos algumas reações ou que agimos de forma que não é nossa ou inconsciente. A gente tem tantas coisas nesse mundo. Mas o que eu acho que é muito importante é que a gente simplesmente pare, aquiete, olhe para a vida da gente. Não se coloque num local de arrogância ou de prepotência, ou de pobre coitado, ou de vítima de situações. E sim, oi Romilson, oi Breno, e sim que a gente comece a entender por que nós passamos pelo que passamos, por que existem coisas recorrentes em nossa vida, por que nossa vida não prospera, sabe? Por que você não dá certo nos relacionamentos? Qual que é a origem disso? De onde vem isso? Qual é a sua responsabilidade? Você vai ver que são três amigas, bem amigas, e uma coisa legal na amizade delas é que elas conseguem falar o que elas estão sentindo e pensando a respeito da outra. É uma relação bem intensa. Do mesmo jeito que elas são muito amorosas umas com as outras, elas também conseguem dar a verdade para o outro. Isso também nos cura, né? Não é nada só de gracinha. Então é bem bonito e tem as coisinhas, as histórias de amor, os encontros, né? Que uma fórmula legal de uma série pede essas coisas, as músicas também. E é passado em uma cultura que a gente não tem muito contato, né? Istambul, o cenário, e um local perto, que é uma cidade litorânea, que também tem umas imagens muito bonitas. As meninas têm perfis muito interessantes e cada um com o seu drama. Cada um com aquilo que precisa resgatar em si para começar a tomar posse da própria vida. Porque a gente não faz isso. E a gente não para encarar, né? A gente não para confrontar. Quantas coisas, depois de muito tempo, alguém deixa uma carta, alguém deixa um bilhete, ou alguém da sua família, lá depois é que vai contar que alguém não era filho daquele pai ou daquela mãe, ou alguém na ocasião traiu alguém, e a gente deixa isso tudo muito velado. Mas isso tudo está na nossa história. Isso tudo fica orbitando, né, no nosso histórico, podemos dizer assim. E, gente, é isso. É de olhar, sabe? Quem eu sou, porque você não está aqui só a partir de ter chegado nesse mundo. E quem veio antes? Quais foram as histórias? Então, eu fiquei com muita vontade de vir aqui convidar vocês para assistir, ter paciência para assistir, não porque eu estou fazendo propaganda de uma série, mas é que pode impactar de forma positiva na sua vida. Porque quem aqui, quem nesse mundo já não teve histórias de amor mal resolvidas, já não fez escolhas erradas, né? No sentido de não saber direito por que estava fazendo aquilo, ou para se proteger, ou por uma carência, ou por desamor, ou algo que você sofreu na infância e que você, de alguma forma, aquilo foi tão traumático que você nem entra em contato. Você, tipo, que abstrai, porque é tão dolorido, sabe? Então, a Amanda está me perguntando qual o nome da série, Carlinha. A série chama-se Uma Nova Mulher. Nada a ver com esse título,
Mas é muito legal, eu quero muito que vocês comentem, assim, depois que vocês assistirem, mesmo que esse vídeo vai demorar um pouco para vocês assistirem, mas deixa um comentário do que pegou para você, de que consciência chegou para você, porque chega alguma consciência. E principalmente, pessoas que têm conflitos com aquelas pessoas mais próximas de nós, que foram os veículos para nos trazer para cá, pai e mãe. A gente precisa considerar muito isso, o seu pai e a sua mãe. Então, até, eu falei que é muito interessante que seja nessa semana que antecede o Dia dos Pais, para você entender. E outra coisa, muitas vezes as pessoas ouvem de falar dos seus pais ou das suas mães, porque alguns foram criados separados, né? E é o que você ouviu dizer. Será que aquilo é realidade mesmo? Será que foi daquela forma, né? Como te contaram? Ou será que você sabe os motivos? Ou você já perguntou? E às vezes perguntar nem sempre a gente vai ter a resposta, porque a pessoa pode não estar pronta para responder, mas você pode pelo menos observar. Observar para entender e saber chegar de alguma maneira para resolver isso. Mas o ponto principal é que você comece a resolver em você, olhando para todo essa sua linhagem, as pessoas que vieram antes, por que é passado para você um padrão, uma forma de viver, os valores, tudo isso. Muito, muito, muito interessante. Eu gosto de assistir coisas que quando eu termino, eu olho para minha vida, sabe? E falo, poxa, e comigo? Como é que eu ajo? Como é que eu faço? É assim que é útil para mim. Porque às vezes você assiste um filme muito bonito, mas muito fantasioso, né? E nesse caso aí você vai ver, tem a terapia em grupo, se assemelha muito à constelação familiar, para quem já fez constelação com pessoas, né? Porque hoje a gente faz com os bonecos, tem várias formas. Eu, por exemplo, eu trabalho com água. Eu coloco os representantes da família numa vasilha com água. É assim que eu faço a minha sessão de constelação familiar. Mas eu vou inclusive mandar esse vídeo para um tanto de gente que eu já atendi, que a pessoa vai compreender o que ela vivenciou na sessão de constelação familiar sistêmica comigo, né? Que é esse pensamento sistêmico também, e é no campo da fenomenologia. Então, é muito legal. Marilene, você que entrou aqui agora, eu tô falando de uma série chamada Uma Nova Mulher, que vale muito a pena, pra gente rever nosso histórico familiar. Oi, filho, tudo bem? Assiste depois também, filho, essa série que eu tô indicando aqui do Netflix, que foi o Doce Madure, que é conhecido por você como Hukman, que me indicou, que foi meu mestre Reiki, que trabalhamos junto também com a Ayurveda durante muito tempo, lá ainda quando não se falava muito nessas coisas aqui no Brasil. Então, Yasmin também está aqui, Marilene deu boa noite. Então, gente, gostaria muito que vocês assistissem essa série, tá? Tá facinho de achar, acho que tá no top 10 ou top 5 da Netflix. Me surpreendeu. Não se pegue nessa crítica do que é melhor. Se é a medicina se são as terapias, ou se é isso, você vai se identificar com alguém. De repente você vai se identificar com a médica, depois você pode se identificar com o terapeuta, ou com a menina que tá doente, ou com a outra que tinha um problema no relacionamento. A gente sempre se identifica com alguém, né? Mas assim, não julgue. Como o Déia escreveu aí acima, deixe para julgar ao final, tá bom? E começa a se colocar também naquelas situações. Vendo como é para você, situação, você, sua mãe, você, seu pai, você, seus ancestrais. E vai ser muito interessante. Eu gostei, assim, muito. É uma série que nos convida
para que nós remexamos nossos baús internos. Muita gente herdou um baú dos ancestrais, né? Mas e o que não está no baú, como é que faz? E que de algum jeito tá ali, em algum lugarzinho seu, te levando a fazer coisas ou vivenciar coisas de uma forma que parece que você não consegue melhorar. Oi, Mirella. Oi, Érico. Oi, Jota. Ideia falou bacana demais. Então, o nome da série é Uma Nova Mulher. Tô esperando vocês comentarem comigo, tá? E que seja uma boa reflexão, sabe? Por quê? Por que será que de um tempo para cá chegou tanto para todos nós que estamos aqui habitando esse planeta, essa questão da gente se olhar mente, corpo, espírito, emoções, pensamentos? Por que será? Quem inspirou essas coisas? Acredito eu que por uma necessidade nossa, né? E nada pode ser uma coisa só. Nada, gente. Nada na vida é uma coisa só. E também, oi Sidna. E outra coisa importante é que às vezes a gente tem ideias pré-concebidas a respeito de uma coisa. Você não sabe nada sobre aquele assunto. Nada. Nunca vivenciou nada sobre o assunto, mas ouviu dizer, ou então acha que por conta de uma experiência, porque deixa eu falar para vocês. Todos os lugares existem boas pessoas, pessoas comprometidas com o que fazem e más pessoas no sentido de não serem tão comprometidas com o que escolheram fazer. Isso é em todo lugar, não quer dizer que porque uma pessoa escolheu tal profissão que ela é maravilhosa ou porque uma pessoa frequenta uma igreja que ela é maravilhosa. Em todos os lugares existem pessoas muito sérias. Embora a gente aprenda, né, e saia por ali falando que isso é ok, aquilo não é ok, porque é sob o seu ponto de vista. E será que você já estudou? Será que você já buscou? Qual que é a sua referência? Não é assim? Às vezes a gente ouve uma pessoa falar de um assunto e fica só com aquela opinião. Não, procure outras opiniões também. Se possível, vivencie para você falar a partir de você mesmo e não de uma relação vicária, que é ouviu dizer e toma aquilo como sua verdade. Muito cuidado com isso, né? Mas é muito bacana, assim, é terapêutico até, porque você vai seguindo as histórias de cada um e você pode se perceber, você pode também se identificar, que eu acho isso muito bacana, tá? Oi, Mônica, tudo bem? Então, acho que eu falei, assim, sobre... Porque eu tava com pressa de dizer para vocês, para assistirem, porque eu acho que todas as vezes que a gente senta, que a gente se terapeuta, né? A gente olha pra gente, silencia, revê nossas questões, e a gente sabe que ao nos tratar, nós tratamos toda a nossa linhagem. Aquilo que resolvemos em nós pode ser resolvido num passado antigo. E sabemos também que nós precisamos de cuidar das nossas raízes para que a gente possa dar oportunidade às nossas asas. E onde será, né, que nesse histórico todo daqueles que nos antecederam, ou até que nessa vida mesmo, sendo quem você é, você está se prendendo. Vou contar um caso de quando eu fiz uma constelação familiar. Eu não atendi ainda como consteladora, mas tudo que eu vou fazer eu gosto de experimentar e eu fiz. E aí, gente, o que aconteceu? O terapeuta, em um certo momento, falou que eu tinha uma tia e que essa tia tinha morrido com problema nos rins. E ele insistia muito, eu falava, não, eu não tenho uma tia que morreu com problema nos rins. Não, insisti muito, mas para que a terapia continuasse, eu acabei falando ok, porque senão eu ia interromper ali. Mas eu fiquei muito curiosa e aí se deu lá o processo todo, né, da constelação. E quando eu saí de lá, eu fui ligar para uma tia minha, que eu não encontrei meu pai, perguntando para ela se eu tinha realmente alguma tia que morreu com problema renal, que foi o que eles falaram na constelação, que nem eu sabia.
E a minha tia falou, realmente, você tinha uma tia que era muito parecida, você é muito parecida com ela, e tinha umas características, né? Ela morreu bem jovem e morreu de insuficiência renal. Então, assim, estou contando isso aqui só para dizer que eu já experimentei, eu sei do que se trata. Não vou falar mais, que é uma coisa minha, né? Não é necessário. Mas assista a série, tá? Me conta, me deixa nos comentários, eu vou deixar isso aqui gravado para vocês. E reflita sobre a sua história. Bora resolver conflitos? Bora passar a nossa vida limpo? Para de fugir dos problemas, porque não adianta. Não adianta fugir de problema, não adianta fugir daquilo que nos incomoda. Estamos aqui para resolver, estamos no corpo, né? Podemos falar, podemos ir até a pessoa, podemos ligar para uma pessoa se você não tiver coragem de falar cara a cara. Pode ter um pedido de desculpa, pode contar alguma verdade, pode se mostrar, porque a gente precisa resolver, né? Para que a gente não fique tomando bomba aí nessa escola, nessa série, né, o tempo todo. Porque o tempo que a gente está vivendo nessa terra, creia, esse tempo, aqui, agora, é esse tempo da gente entrar em contato com nossa verdade. E é ela que nos liberta, vocês sabem disso, né? Porque quando você vivencia uma coisa e que está travada ali, aquilo te perturba tanto, aquilo fica tão presente, e não é bom para você, não é bom para ninguém. Então, deixei o recadinho aí, tá bom? Vou deixar salvo e acredito que vocês vão gostar muito. Presta atenção em todos os detalhes, porque você vai vendo as conexões também, tá? Porquê dos medos, o porquê das dores, o porquê do não vivenciar o feminino, tudo isso tem lá nessa série. Beijo, boa noite. Espero ter dado o recado que vocês gostem.